Bom dia, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês, nesse domingo maravilhoso que se inicia. Estou aqui hoje com vocês para dar prosseguimento aqui ao nosso entendimento das 25 leis bíblicas para o sucesso. E nós ainda estamos analisando os pecados que influenciam ter ou não ter resultado, né? Sucesso nos nossos projetos, principalmente pessoais, profissionais, tá bom? Talvez hoje seja um dos pecados mais difíceis para se tratar, que é o pecado da ira contra a riqueza. Infelizmente, nosso país, culturalmente, é por uma questão de cultura, entende que é uma virtude a pobreza. Então, a gente tem um entendimento errado que foi passado aí há muitos e muitos anos, séculos e séculos, onde por uma questão meramente religiosa, de ganância, de algumas autoridades espirituais que queriam ter o poder sobre as pessoas, onde elas começaram a falar que era melhor ser pobre, onde as pessoas não tinham que ter nada, que isso garantiria a entrada delas no céu. E ao longo da história a gente conhece muito bem isso, que é errado, né? Porque aquilo ali era simplesmente para poder tirar realmente o dinheiro das pessoas e concentrar mais nesses líderes espirituais. E isso trouxe para nós. Eu lembro que antes de eu me converter ao cristianismo, né, a Cristo de verdade, o meu entendimento era esse. Eu ouvia muito na minha casa que é melhor ser pobre, porque rico tudo é ruim, todo rico é, é, não tem boa índole, são gananciosos, querem o mal, vão para o inferno. Eu ouvi isso, eu tenho certeza absoluta que muitas de vocês também já ouviram isso ao longo da vida de vocês. Mas se a gente for entrar profundamente nas Escrituras, a gente vai entender que Deus não quer isso para nós. Se fosse assim, mesmo lá no início, com Adão, Deus deu um jardim do Éden para ele habitar. E a gente pode encontrar nas Escrituras Sagradas que o jardim do Éden era um lugar próspero, abundante, cheio de riquezas, predas preciosas. Enquanto Adão andava com Deus, ele tinha acesso a tudo isso. Mas infelizmente o pecado entrou, Satanás entrou, conseguiu perverter Adão e Eva, e por conta disso a pobreza entrou, tanto que entrou na vida deles e na nossa, tanto que ali Deus coloca como um dos castigos que a partir daquele momento o homem deveria ganhar dinheiro, né, de seu sustento com o suor do seu rosto. Em nenhum momento Deus disse que era errado você ser próspero. Tanto que nós vemos a história também de Abraão. Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Deus nunca teve problema com a riqueza, mas sim o amor à riqueza. E isso fica muito claro, que o amor à riqueza sim corrói. E só, gente, que não é só o amor à riqueza, o amor à pobreza também. Tem muitas pessoas que são apegadas à pobreza, da mesma forma que outras são apegadas à riqueza. Então, o que a gente precisa entender é: Deus quer nos prosperar. Deus nunca teve problema das pessoas serem prósperas e ricas, mas sim que elas tivessem sabedoria e discernimento para usufruir, saber ajudar os mais necessitados, porque infelizmente as escrituras também diz que sempre teremos pobres conosco. Agora a pergunta é: nós queremos fazer parte das pessoas pobres que sempre terão no mundo, ou nós queremos fazer parte das pessoas prósperas que podem ajudar? Esse é uma decisão pessoal e devemos sim orar a Deus e pedir a Ele que nos dê esse discernimento e esse entendimento.
Porque uma coisa é certa, se você odeia a riqueza, se você é contra a riqueza, se você tem a mentalidade de que ser rico vai para o inferno, de que não é bom usufruir disso, tem raiva das pessoas ricas, a sua concepção é que todo rico é ruim, que todo rico conseguiu a sua riqueza de forma ilícita, isso é uma mentalidade que tem que ser mudada, porque isso não é uma verdade. Sim, podem existir pessoas que tenham enriquecido de forma errada, mas nós conhecemos muitas pessoas que enriqueceram e prosperaram de forma honesta, seguindo os princípios de Deus, sendo pessoas tementes a Deus, que ajuda muitas pessoas. Então, quando a gente lida com esse tipo de pecado, a gente tem que orar a Deus e pedir para tirar do nosso coração esse tipo de entendimento, essa visão errada que nós temos, deturpada que nós temos com relação à prosperidade e à abundância na nossa vida aqui na Terra. São inúmeras passagens, eu poderia colocar aqui, acho que mais de 10, falando sobre a questão da prosperidade, mas eu não vou fazer isso. A reflexão de hoje é: analise como está o seu pensamento. Hoje em Provérbios 4 eu li uma passagem que me chamou a atenção, até publiquei, falando para a gente cuidar dos nossos pensamentos, porque eles que guiam nossa vida. Os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Então que a gente possa olhar para o nosso pensamento, como é que a gente pensa sobre a vida, o que a gente pensa sobre a prosperidade, sobre a abundância da nossa vida. E se a gente não está pensando correto, que Deus venha fazer essa renovação na nossa mente. Nós estamos aqui nesse projeto para sim, para que a gente possa prosperar. Não estou falando para a gente ficar milionário, bilionário, não é essa a proposta, mas que a gente possa prosperar, tenhamos vida digna, que a gente tenha paz ao deitar, sabendo que nós temos um trabalho digno, que nós estamos podendo ajudar as pessoas com o nosso esforço, do nosso trabalho, e que seja realmente algo bom para as pessoas o que nós fazemos. E que esteja alinhado com os princípios de Deus, para que Ele prospere, para que a gente possa ter cada vez mais, e sim, dar toda a honra e toda a glória a Ele, para que a gente sejamos bons mordomos, bons servos, sabemos, para que a gente possa saber administrar as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu fui uma pessoa que tive o privilégio de um período da minha vida, ter uma grande soma de dinheiro, mas eu não soube administrar. E por conta disso eu perdi. Também não adianta a gente ter muito dinheiro e não saber administrar, não saber entender que aquilo não nos pertence. Deus nos confiou aquele montante para que a gente possa fazer as coisas corretas que são necessárias. Algumas pessoas têm habilidades mais desenvolvidas do que outras pessoas e têm o dom de fazer prosperar aquilo que toca. Então, Senhor, o que eu te peço hoje, para mim e para as minhas irmãs, é que o Senhor nos dê essa sabedoria e esse discernimento, que nos capacite para que a gente realmente possa trabalhar, que a gente tenha os nossos ganhos de forma honesta, levando benefício para as pessoas, se for através de venda de produtos, se for através de serviço que nós prestamos para as pessoas, mas que a gente tenha o entendimento que nós estamos fazendo para Ti, Senhor, e que nos capacite, Pai, para que a gente saiba administrar tuas fortunas, tuas riquezas aqui na terra, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, e o Senhor deseja que os teus filhos sejam bem aqui na terra, Senhor. Então nos dê esse entendimento, limpa do nosso coração essa raiva e essa ira que nós temos contra a riqueza ou contra as pessoas que são prósperas, Senhor, porque assim o Senhor quis que fosse. Então, o Senhor nos capacita, nos lapida, nos molda, Senhor, para que daqui para frente tudo que nós pensarmos em fazer, que seja próspero e que a gente louve ao Senhor e dê glória ao Senhor pela nossa prosperidade, nossa riqueza, Senhor. Que a gente possa ajudar nossas famílias, que a gente possa ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Limpa, Senhor, do nosso coração, limpa, Senhor, da nossa mente, esse engano de que ser pobre é uma bênção, que ser pobre
É uma virtude, porque não é, Senhor. Virtude é te amar, é de ser humilde de coração, ser humilde de espírito, como diz a tua palavra. E saber, Senhor, discernir que o dinheiro não é tudo, que as riquezas não é tudo, mas sim o Senhor é tudo em nossa vida. Mas que o Senhor confia que nós vamos saber administrar, Senhor. Te peço, Senhor Jesus, nos abençoe, a mim e as minhas irmãs, nessa nova jornada, dando entendimento, Senhor. Em teu nome te agradeço. Amém.